Se você chegou até aqui, depois do vídeo sobre ansiedade silenciosa, talvez esteja esperando ouvir algo sobre trabalho excessivo. Horas a mais, pressão profissional, cansaço físico. Mas o burnout que vamos falar hoje começa muito antes disso. Ele não começa no trabalho, começa no cérebro. Burnout não é quando você não aguenta mais, é quando você aguenta por tempo demais, sem perceber. No início, tudo parece apenas esforço. Você se cobra mais, se adapta, compensa, segue funcionando. Por fora, produtividade. Por dentro, desgaste. O cérebro entra em um estado prolongado de alerta. Sempre ligado, sempre antecipando, sempre pronto para responder. A mesma ativação que, no vídeo anterior, chamamos de ansiedade silenciosa. Só que agora, ela não encontra mais descanso. O problema não é o volume de tarefas, é a ausência de desligamento interno. O cérebro humano foi feito por ciclos: ativar, agir, recuperar. Mas no burnout, esse ciclo quebra. A ativação não termina, a mente não desliga, o corpo continua obedecendo, mesmo quando já não tem mais energia emocional. Por isso, o burnout raramente começa com exaustão. Ele começa com hiperfuncionamento. A pessoa entrega, resolve, sustenta, segura tudo. Ela se torna confiável demais, responsável demais, disponível demais. Até que um dia, algo muda. Não é um colapso imediato, é um esvaziamento. O que antes exigia esforço, agora exige força. O que antes era automático, agora pesa. O cérebro começa a perder acesso à motivação. Não porque a pessoa ficou preguiçosa, mas porque o sistema está saturado. Neurocientificamente, o burnout está ligado à exaustão dos circuitos de regulação emocional. O cérebro passa tanto tempo em modo de desempenho que perde a capacidade de sentir recompensa. Nada empolga, nada anima, nada satisfaz. É como correr uma maratona sem linha de chegada. E aqui surge um erro comum. Muita gente acha que burnout é cansaço físico, mas o corpo, na maioria das vezes, até aguenta. O que quebra primeiro é a mente. A pessoa continua levantando, continua trabalhando, continua fazendo o que precisa ser feito. Só que sem presença, sem vitalidade, sem conexão interna. É o que muitos descrevem como funcionar no automático. Agora repare numa coisa importante. Pessoas em burnout raramente se veem como frágeis. Elas se veem como responsáveis, como comprometidas, como necessárias. E isso torna o burnout perigoso, porque quanto mais a pessoa se sente indispensável, menos ela se permite parar. Quanto mais ela sustenta os outros, menos alguém sustenta ela. O cérebro aprende que descanso é risco, que parar é falhar, que reduzir é decepcionar. E assim ele continua forçando, mesmo sem recursos. É por isso que frases como "é só descansar no fim de semana" não funcionam. Burnout não se resolve com pausa física. Ele exige recuperação psicológica. Exige desligamento emocional. Exige reconstrução de limites internos. Sem isso, a pessoa até para, mas a mente continua trabalhando. Agora vem um ponto essencial. Nem toda exaustão é burnout, mas todo burnout passa por exaustão emocional prolongada. A diferença está no tempo. Burnout é o resultado de semanas, meses ou anos vivendo em alerta silencioso. Sem escuta interna, sem validação emocional, sem espaço mental. E o mais cruel, muitas pessoas só percebem quando o corpo começa a falar. Insônia, irritabilidade constante, sensação de vazio, dificuldade de concentração, perda de prazer. Não porque o corpo é fraco, mas porque o cérebro não conseguiu mais carregar tudo sozinho. Aqui entra uma verdade difícil de aceitar. Burnout não é falha pessoal. É adaptação levada ao limite.
É o cérebro tentando sobreviver num ambiente que nunca desliga. Se você se identificou até aqui, isso não é um diagnóstico, é um convite à consciência. Porque quanto antes o burnout é reconhecido, menos ele precisa gritar. E reconhecer não é desistir, é recalibrar. É entender que produtividade sem recuperação não é força, é desgaste acumulado. Se você sente que anda funcionando mais do que vivendo, se sente que está sempre segurando algo pesado por dentro, talvez não seja falta de descanso, talvez seja excesso de alerta. E no próximo vídeo, vamos falar exatamente sobre isso. O que acontece quando o cérebro aprende a viver sem limites? Quando dizer não parece impossível? Quando parar gera culpa? Quando o corpo pede pausa, mas a mente não permite? No próximo vídeo, vamos falar sobre limites e por que eles são a diferença entre saúde mental e exaustão silenciosa. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se. Aqui, a psicologia não rotula, ela traduz. E às vezes, entender é o primeiro descanso real que a mente recebe.